Imagine ser um piloto profissional com responsabilidade por centenas de passageiros, sendo instruído sobre como pilotar sua aeronave por desesperados, loucos, desinformados. E sabendo que se você fizer o que eles pedem, isso matará você e todos a bordo. Como você reagiria? Fique ligado. Tudo começou em uma bela manhã de outono em Addis Abeba, Etiópia, onde o voo 96, um da Ethiopian Airlines, estava programado para um curto salto até Nairobi, no Quênia. E então estava programado para continuar em direção a Brazzaville, Lagos e Abidjan. Em 23 de novembro de 1996, a aeronave programada para operar esta rota era um Boeing 767-260, alcance estendido com registro ETAIZ. E este é um avião de fuselagem larga e 2 motores, que se juntou à Ethiopian Airlines em 1987. Era equipado com 2 motores, Pratt e Whitney, JT9D, e possuía 18 assentos na classe executiva e 174 na econômica. Portanto, a aeronave poderia transportar um máximo de 192 passageiros, embora não estivesse programada para estar cheia neste dia. Mas o fato de este 767 ser uma aeronave de longo curso, frequentemente usada para rotas muito mais longas do que esta, virá desempenhar uma parte importante desta história. Muito cedo pela manhã, a equipe de solo foi aconselhada pelo despachante a abastecer a aeronave com cerca de 3 horas e meia de combustível. Isso deveria ter bastado para o primeiro voo de cerca de 2 horas até Nairobi. Isso mesmo, considerando fatores como combustível de espera potencial e desvio para aeroporto alternativo. Obviamente, isso era muito menos do que a capacidade máxima de combustível do 767, que lhe daria um alcance de cerca de 11 horas. Isso vale a pena lembrar. De qualquer modo, no início do embarque, o voo tinha 163 passageiros reservados. Incluindo os 12 membros da tripulação, o número total de pessoas a bordo chegaria a 175. A maioria dos passageiros era de origem etíope, mas também havia viajantes de 35 países diferentes, incluindo turistas, viajantes de classe executiva e estrangeiros trabalhando com ONGs e embaixadas na região. Então, como sempre na aviação moderna, era uma mistura de vidas, todas reunidas por circunstâncias. Agora, a tripulação de voo, que havia sido escalada para voar junta neste dia específico, eram ambos profissionais experientes. No comando estava o capitão Leo Labat, um dos pilotos mais experientes da Ethiopian Airlines. Na época, ele tinha 42 anos e acumulou mais de 11.500 horas de tempo total de voo, incluindo mais de 4.000 horas no Boeing 767 que eles estavam prestes a operar. Seu primeiro oficial, Jonas Mecuria, tinha 34 anos e também era bem qualificado. Ele tinha pouco mais de 6.000 horas no total, incluindo quase 2.500 no tipo. Juntos, eles formavam uma equipe de cabine habilidosa e respeitada. Na verdade, o capitão Leo era considerado um dos principais instrutores da companhia aérea e até treinava pilotos nos Estados Unidos da América. A tripulação da cabine tinha 10 comissários, a maioria jovens, fluentes em vários idiomas e treinados em hospitalidade e evacuação de emergência. E eles realizaram suas funções naquela manhã, como sempre faziam, recebendo os passageiros, ajudando no embarque e completando as verificações de segurança padrão antes da partida. A preparação pré-voo na sala da tripulação foi padrão, sem ameaças notadas. Então, a tripulação caminhou até a aeronave e começou a prepará-la para a partida. Enquanto isso, todos os passageiros passaram pelas verificações de segurança padrão, sem nada estranho ou suspeito encontrado. O recuo do portão no Aeroporto Internacional Bole ocorreu pouco antes das 8 horas no horário local, com ventos leves e boa visibilidade. O capitão taxiou a aeronave e às 8h09, o controlador da Torre Bole liberou o voo 961 para decolar da pista 07 direita. A poderosa aeronave logo se elevou ao céu
iniciando sua curta viagem para o sul em direção a Nairobi. Tudo estava indo muito bem até agora. Os pilotos receberam autorização para subir a 35 mil pés, seguindo a rota aérea internacional padrão para o sul sobre o Grande Vale do Rift. A primeira parte do voo foi tranquila, com os pilotos na cabine, configurando sistemas de navegação, registrando tempos de voo e realizando as tarefas rotineiras de todos os voos. Mas essa sensação de normalidade mudaria muito em breve. 15 minutos após a decolagem, às 8h24, o serviço de bebidas começou na cabine, com os passageiros se acomodando, alguns cochilando, outros lendo ou apreciando a vista da áspera paisagem etíope abaixo deles. Mas sentados na cabine econômica estavam 3 homens que agora olhavam ao redor impacientemente, e eles não tinham intenção de chegar a Nairobi. Às 8h29, quando a aeronave estabilizou a 39 mil pés, seu nível de cruzeiro final, esses 3 homens etíopes fizeram sua jogada. Eles se levantaram na parte traseira do avião, com um deles gritando que todos deveriam ficar sentados, pois ele tinha uma bomba. Então, eles rapidamente se moveram pela classe executiva em direção ao cockpit. Os sequestradores não eram treinados. Posteriormente, descobriu-se que eles não tinham vínculo com grupos militantes organizados ou similares. Eram apenas 3 indivíduos desesperados, tornando-os sequestradores incomuns para a época. Todos eles falavam principalmente em francês, mesmo que o francês não seja amplamente falado na Etiópia, e parece que eles também não tinham um motivo claro. Ainda hoje, não se sabe se eles buscavam fugir da perseguição política, recomeçar a vida ou apenas realizar algo grandioso que os tornaria famosos. E quando estamos no assunto de intenção, nas últimas semanas, notei uma tendência completamente nova. Eu me pergunto, se você também a viu? Vários dos meus amigos e contatos começaram a me enviar o que parece ser documentos oficiais, incluindo relatórios provisórios sobre acidentes graves recentes. Agora, embora pareçam realmente convincentes à primeira vista, tão convincentes na verdade que profissionais da indústria estão compartilhando-os. Não é preciso ir muito longe para perceber que eles são, na verdade, gerados por IA. Você pode perceber isso por datas fictícias, detalhes técnicos inventados, entre outros. Não sei a intenção total por trás desses documentos falsos, mas tenho a certeza de que são uma mina de ouro para hackers e criminosos que querem roubar suas informações. É por isso que minha equipe e eu confiamos tanto no patrocinador de hoje. NordVPN é o único aplicativo de VPN a receber certificação oficial de testadores independentes de segurança cibernética. E seu recurso Threat Protection Pro bloqueou mais de 314 milhões de golpes apenas nos 3 primeiros meses de 2025. Ele escaneará automaticamente os arquivos, removendo malwares antes que causem danos. Tudo isso funciona em segundo plano, então nem é necessário estar conectado a uma VPN para obter esses benefícios de segurança. Agora mesmo, você pode obter 4 meses extras gratuitos ao se inscrever para o pacote de 2 anos, usando este código QR, ou indo para nordvpn.com/pilot. E lembre-se que com a garantia de devolução do dinheiro em 30 dias da Nord, não há risco em experimentá-los. Obrigado, Nord. Agora vamos voltar aos sequestradores. Enfim, sem nenhuma arma visível, os sequestradores logo chegaram ao compartimento frontal, onde agora invadiram o cockpit, que, lembre-se, não tinha barreiras de segurança na época. E parece que surpresa e velocidade foram seus maiores trunfos para conseguir isso. Assim que entraram no cockpit, eles gritaram que havia 11 deles, provavelmente para fazer os pilotos se preocuparem com dorminhocos na cabine. Estes são membros silenciosos de uma equipe de sequestradores que não se revelam de início, a fim de fornecer ajuda aos principais sequestradores ou impedir possíveis rebeliões de passageiros. Mas neste caso, não havia indicações de que houvesse mais sequestradores além desses 3 iniciais a bordo. De qualquer forma, primeiramente, eles espancaram o primeiro oficial Jonas e o arrastaram para fora do cockpit. Em seguida, eles rapidamente pegaram o extintor de incêndio a bordo e o machado de emergência,
armazenado no cockpit, obtendo provavelmente suas primeiras armas reais. O capitão Léo Labate agora estava sozinho nos controles. Naquele momento, ele presumiu que os sequestradores apenas lhe diriam para onde ir, pois era o que geralmente ocorria em sequestros naquela época. O Sudão, o Egito e toda a Península Árabe estavam ao alcance e poderiam ser voados com segurança. Era isso que o capitão esperava. Mas, infelizmente, isso não era o que esses sequestradores tinham em mente. Em vez disso, eles agora emitiram uma exigência tão absurda que o capitão Lewell inicialmente nem acreditou nela. "Voo para por Austrália", eles gritaram, sendo completamente e aterrorizantemente sérios. Agora, isso era obviamente uma completa loucura. Como expliquei antes, os pilotos solicitaram combustível para aproximadamente 3 horas e meia de voo até Nairobi, o que era totalmente apropriado para uma rota tão curta, mas de maneira alguma suficiente para cruzar milhares de milhas de oceano. Sabendo disso, o capitão Leo agora tentava se manter calmo e começou a tentar educar os sequestradores sobre a diferença entre o alcance máximo da aeronave e seu alcance real. Baseado na quantidade de combustível carregado, ele mostrou os indicadores de nível, esperando que isso fizesse sentido para eles. Mas os sequestradores estavam claramente convictos de que ele mentia. Como prova, um deles puxou triunfantemente uma cópia da revista de bordo da Ethiopian Airlines, que também listava o alcance máximo do 767, mais de 11 horas. E com base nisso, eles insistiram que isso provava que o avião poderia chegar lá. Os sequestradores exclamaram que explodiriam o avião se Leo não obedecesse. Então mostraram a ele um dispositivo que diziam ser uma bomba, mas parecia apenas uma luva grande. O capitão Leu duvidou que os sequestradores realmente possuíssem uma bomba, mas ele sabia que eles estavam prontos para a violência, pois já haviam espancado seu primeiro oficial. Agora, eles também tinham um machado de incêndio e um extintor de incêndio, que poderiam usar para espancar pessoas, então a ameaça de violência agora era muito, muito real. Além disso, era claro que ele lidava com pessoas potencialmente desequilibradas, e se eles decidissem também eliminá-lo, não haveria mais ninguém para pilotar o avião. Então, em vez de antagonizá-los, o capitão Leu agora optou por apenas mantê-los falando, ganhando mais tempo para si e para a tripulação. Essa foi uma decisão baseada em sua própria experiência, pois, incrivelmente, essa não foi a primeira vez que ele foi sequestrado. Na verdade, foi a terceira vez. Ele já havia sido forçado a voar para o Sudão, e, em outro sequestro para o Quênia, então eu acho que isso era tão rotineiro para ele quanto algo assim poderia ser. Em ambos os casos, atender às exigências dos sequestradores e levá-los ao destino resultou no pouso seguro da aeronave. Uma experiência que definitivamente formou a perspectiva do capitão Leu de que a melhor maneira de lidar com sequestradores era aceitar suas exigências calmamente. Então ele contatou o controle de tráfego aéreo e informou que a aeronave desviaria de rota. E então, ele acrescentou que o avião havia sido sequestrado e que lhe havia sido exigido voar para Maine, Austrália. Agora, naquele momento, o transponder do avião estava ajustado para 2000 e, de acordo com o relatório, isso nunca mudou. Mas, em termos gerais, sequestros fazem parte das 3 diferentes situações. Um código de emergência específico deve ser inserido no transponder para alertar automaticamente o controle de tráfego aéreo sobre a situação. Esses códigos incluem 7700 para uma emergência geral, 7600 para uma perda de comunicação e 7500 para sequestro. Mas ao informar diretamente ao controle de tráfego agora, ele provavelmente atingiu o mesmo objetivo. Ainda assim, o capitão Leu enfrentava uma escolha impossível. Cumprir as exigências dos sequestradores certamente os deixaria sem combustível no meio do Oceano Índico. E como ele estava sozinho contra esses 3 agressores, reagir poderia representar outro risco mortal para todos a bordo. Então agora ele tinha que encontrar uma maneira de desviar a aeronave do oceano.
para convencer os sequestradores ansiosos de que ele os obedecia enquanto ainda permanecia próximo à Terra, e algum tipo de alternativas. Felizmente, parecia que os sequestradores não conheciam bem o cockpit e seu display de navegação. Então, era provável que a única maneira de eles determinarem se ele estava indo para a Austrália ou não era se eles pudessem ver água através das janelas do cockpit. Essa situação levou o capitão Leo a uma decisão fatídica, que significaria a diferença entre a vida e a morte para alguns a bordo. Ele agora começou uma curva gradual para o sul, ainda seguindo a costa, voando para o sudeste, enquanto ainda mantinha uma aparência de cumprir com as suas exigências. Nesse ínterim, 2 sequestradores voltaram à cabine de passageiros, deixando o líder na cadeira do primeiro oficial. Os que haviam saído então ordenaram a uma comissária de bordo que lhes mostrasse como funcionava o sistema PA, seguido por eles, fazendo anúncios em inglês, francês e amárico, informando aos passageiros que eles tinham controle do avião e estariam exigindo um pouso. Mas eles nunca disseram aos passageiros que o lugar onde queriam pousar era na Austrália. De volta à cabine de comando, o sequestrador líder ordenou ao capitão Leuk que contatasse o escritório de vendas da Ethiopian Airlines, na Austrália, usando um número encontrado no horário. Quando o capitão disse que não havia telefone a bordo, o sequestrador ficou furioso e ameaçou agredi-lo se ele continuasse mentindo. O capitão Léo eventualmente conseguiu convencê-lo de que deveria, em vez disso, transmitir qualquer mensagem para a Austrália via controle de tráfego aéreo, e o sequestrador concordou, o que permitiu ao capitão Leo agora chamar o centro de Nairobi. Este centro de controle já havia sido alertado sobre o sequestro pelos controladores na Etiópia, o que é onde aquele código do transponder teria sido útil, já que todos na aviação sabem o que o código 7500 significa. De qualquer forma, o capitão agora ligou calmamente, identificando o voo, e pediu ajuda para transmitir uma mensagem para aquele número na Austrália. E ele também anunciou agora que eles estariam voando para a Austrália por um ponto chamado Oscar Victor, o que deve ter realmente confundido o controlador do outro lado. Ele agora respondeu pedindo uma confirmação desse número que eles queriam ligar, o que o capitão Leo repetiu, e o capitão então também adicionou um detalhe importante. Eles agora voavam a 39 mil pés, mas tinham apenas 2 horas de combustível, o que não era suficiente para chegar à Austrália. Quando posteriormente questionado pelo controlador para confirmar se realmente pretendia ir para lá, o capitão Leo admitiu o óbvio: não era possível. Sem combustível suficiente, se nada mudasse, seriam forçados a pousar no oceano. O capitão Leo então também tomou a decisão de ligar o alto-falante do cockpit para que o sequestrador pudesse ouvir essa conversa, pensando que isso talvez pudesse fazê-los entrar em razão. Ele ligou novamente para o controlador, dizendo que queria que os sequestradores ouvissem a comunicação e, se houvesse algo a dizer, que dissesse a eles. O controlador, agora ciente de sua nova audiência, disse da maneira mais clara possível: Ok, estou aconselhando você que, com 2 horas de combustível, você não conseguirá chegar ao seu destino e provavelmente terá que pousar na água. A melhor solução é você pousar em Mombasa. Prossiga. Mas na cabine de comando, essa manobra não deu certo. Na verdade, isso apenas enfureceu ainda mais o sequestrador. Então o capitão Leo agora disse a Nairobi: Ok, eles dizem que não querem conversar, não estão dispostos a negociar em nenhum termo. O controlador apenas respondeu: Entendido, entendido. Ethiopian 961. Verificado. A Austrália está a mais de 6 horas de voo, e com apenas 2 horas de combustível, é provável que tenha que pousar no oceano. Por que você não pousa em Mombasa e pega mais combustível? Mas não havia nada que o capitão pudesse fazer ali. Apenas respondeu: A Austrália é a única opção, não há outra. O controlador, percebendo que não podia mais ajudar, respondeu: Avise-nos quando espera chegar à Austrália. ETA, Austrália. E então,
talvez em um momento de frustração ou em uma tentativa fútil de se comunicar com os criminosos atrás do capitão. O controlador também acrescentou se eles estavam prontos para pousar no oceano e se afogar. Agora, em vez de trazer os sequestradores à razão aqui, essa última frase apenas agiu como a gota d'água, e o sequestrador líder decidiu que já tinha tido o suficiente. Ele arrancou violentamente os óculos de sol e o fone de ouvido do Leo. Encerrando a comunicação do voo 961 com o controle de tráfego, o centro de Nairobi seguiu tentando contatar a Etiópia 961, mas nunca mais ouviria sobre o voo. De volta à cabine, o sequestrador, frustrado com as tentativas do capitão de resolver a situação, ordenou novamente que ele virasse para o mar. Nós, pilotos, somos treinados para usar constantemente nosso treinamento para avaliar e reavaliar qualquer situação em que nos encontramos. Isso significa deixar de lado nossos sentimentos e emoções e agir conforme os fatos, treinamento e experiência nos orientam. Para fazer isso, muitas vezes seguimos modelos de tomada de decisão como FORDEC ou POZ, que nos ajudam a estruturar nossa tomada de decisão e identificar claramente o problema. Reunir informações, escolher e executar a melhor opção e então avaliar. Mas isso é claro, impossível ao lidar com uma força comandante que não é respaldada por qualquer conhecimento, razão ou senso comum, apenas violência. Os sequestradores optaram por agir com base no medo, não nos fatos. E em uma situação como essa, mesmo os pilotos mais profissionais não seriam capazes de fazer muita diferença realmente. Mas isso não impediu o capitão Leo de tentar. Antes de prosseguirmos, permitam-me fazer uma observação. Embora este seja um péssimo exemplo de um crime sendo cometido, não consigo deixar de ver paralelos com o mundo em que vivemos hoje, onde muitos de nós tomam decisões importantes baseadas em rumores, tendências ou teorias da conspiração, em vez de fatos. Na verdade, este cockpit é quase um reflexo perfeito de onde a comunidade científica se encontra hoje. Orientados por políticos sem formação científica ou conhecimento na área. Como pilotos, vivemos e morremos, com base nas regras da física, décadas de experiência e aplicação correta de liderança e procedimentos. Então, operamos em um mundo onde ainda é tudo sobre fazer o que é certo, não apenas seguir quem está falando. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu amo tanto essa indústria. De qualquer forma, o voo 96. Agora havia voado além de seu destino original e ainda estava indo para o sul, quando passaram por um feixe, Dar es Salaam, na Tanzânia. Os sequestradores solicitaram ao capitão uma nova tentativa de contato com a Austrália, proporcionando-lhe uma oportunidade rara de comunicação com sua empresa, informar sobre posição, direção e nível de combustível com frequência. Essa era uma informação que poderia ser crucial para determinar o local final do acidente, se chegasse a isso. Mas quando os sequestradores perceberam que era isso que o capitão estava fazendo, ele novamente arrancou o fone de ouvido do capitão e ordenou que ele começasse a voar para longe da costa, em direção ao vasto vazio azul do Oceano Índico, e uma morte quase certa. O capitão Leo obedeceu às ordens. Ele realmente não tinha escolha nesse ponto, mas ele não apontou o nariz aleatoriamente para o mar. Em vez disso, ele seguiu para o sudeste, uma pequena nação insular de Comores. Ele nunca ouvira falar deste país antes, mas encontrou a cadeia de ilhas em um mapa que tinha consigo. E, crucialmente, Moroni, capital de Comores, abriga o aeroporto internacional Príncipe Zahid Ibrahim, que possui uma pista de 2.900 metros suficiente para pousar um Boeing 767. E essa poderia ser a última chance do capitão de realizar um pouso controlado em algum lugar. Enquanto isso, o voo prosseguiu, consumindo lentamente o combustível restante. A partir de cerca de 3 horas de voo, temos a transcrição do gravador de voz do cockpit, que naquela época só salvava os últimos 30 minutos de voo. A gravação inicia capturando uma cena caótica com sequestradores embriagados que haviam roubado garrafas de uísque da cozinha dianteira.
e com o sequestrador líder ainda na cadeira do primeiro oficial, e outro de pé no cockpit com eles. O terceiro ainda estava na cabine de guarda para tentativas dos passageiros de tentar retomar o cockpit. O capitão Leul agora perguntou ao sequestrador líder se ele poderia pelo menos ser autorizado a contar aos passageiros sobre o que estava acontecendo, mas a resposta do sequestrador foi curta e concisa. Não. Com menos de 30 minutos de combustível, o capitão Leul sabia que um pouso seguro era improvável, e ele, portanto, decidiu que a próxima melhor opção seria preparar seus passageiros para um pouso no mar, conhecido como amaragem. Normalmente, a preparação para isso teria sido feita com o auxílio da tripulação de cabine, passando pelo chamado tempo disponível, exercícios de emergência, explicando posições de proteção, saídas de emergência e posições de bote, bem como atribuindo sistemas corporais para crianças ou passageiros com necessidades especiais. Mas agora nada disso estava sendo feito. Portanto, ele alertou calmamente os sequestradores de que a situação começava a sair do controle. E se isso ocorresse, o avião provavelmente cairia. Um dos sequestradores, irritado com isso, perguntou se ele queria morrer, mas para isso, o capitão apenas respondeu calmamente que a morte era inevitável neste ponto. O sequestrador insinuou que eles prometeram levar a situação ao extremo. E agora não havia como voltar atrás, uma admissão arrepiante de sua causa, que agora, possivelmente, se transformava em uma missão suicida. Minutos depois, os sequestradores decidiram lembrar o capitão Leul da ameaça que representavam, quando o líder dos sequestradores olhou para ele e disse: "Não se preocupe, o machado está comigo." E então, de forma bizarra, tentou aliviar o clima oferecendo ao capitão Leul uma dose do uísque que eles tinham, chamando-o de suborno para acalmar seus nervos. Quando o capitão Leul recusou, dizendo que não havia tempo e pedindo para ser deixado em paz, o sequestrador apenas insistiu para que ele bebesse. Mas naquele momento, o aviso de baixa pressão de combustível foi ativado, com seu alarme arrepiante soando repetidamente, preenchendo o cockpit, informando que as bombas não tinham mais combustível para bombear. Instantes depois, o inevitável ocorreu quando o motor direito consumiu suas últimas gotas de combustível e apagou. Um Boeing 767 a 39 mil pés não consegue manter essa altitude com apenas um motor restante. Ele começaria a perder velocidade até entrar em stall, ou começaria a descer em direção a uma altitude que pode ser mantida com apenas um motor, algo conhecido como teto de serviço de motor único, que geralmente é em torno de 25 mil pés. O capitão Leul, ciente disso, logo iniciou a descida. Mas os sequestradores, que anteriormente haviam dito a ele para não descer abaixo de 39 mil pés em nenhuma circunstância, agora não aceitariam essa realidade. Embriagado, confuso e com uma compreensão pueril do voo, o sequestrador líder entrou em pânico, achando que o capitão o estava desobedecendo. Ele apontou para o altímetro e exclamou: "É menos." O capitão Leul perguntou: "O que é menos?" E o sequestrador exclamou: "A altitude." Tentando trazer algum sentido para a situação, o capitão Leul explicou que irá descer por si só. Não estou fazendo ele descer. Ele então apontou para os avisos de apagamento do motor e de cautela principal e disse a eles: "Quando o motor para, ele desce. Goste você ou não, ele está descendo." Mas o sequestrador apenas respondeu: "Bem, veremos sobre isso." Nesse ponto, era evidente que a situação estava se agravando e o capitão perdia seu controle frágil. O avião agora estava quase completamente sem combustível, com um de seus motores já apagado. Então, os sequestradores, agora, talvez percebendo a gravidade do que estava acontecendo, saíram brevemente do cockpit para discutir entre si sobre o que fazer. Aproveitando esse momento raro, o capitão Leul fez um último anúncio desesperado aos passageiros, com sua voz transmitida por toda a cabine. "Senhoras e senhores, aqui é o seu piloto.
Ficamos sem combustível e estamos perdendo um motor. Estamos esperando um pouso forçado e isso é tudo o que tenho a dizer. Perdemos um motor. Peço que os passageiros reajam aos sequestradores. Obrigado. Foi um ato extraordinário de coragem. Ao encorajar os passageiros a resistirem aos sequestradores, o capitão Lowe agora se colocava conscientemente em maior risco pessoal. Mas ficou claro que, a menos que os sequestradores fossem contidos, ele não seria autorizado a fazer um pouso de emergência. Então, isso era realmente tudo o que ele podia fazer. Mas, tragicamente, seu chamado à ação não teve o efeito desejado. Alguns passageiros corajosos realmente começaram a incentivar outros a ajudá-los a se levantar e retomar o controle, mas seus esforços foram recebidos com muita hesitação e medo. Alguns passageiros temiam que tentar dominar os sequestradores pudesse levá-los a detonar uma bomba ou derrubar o avião. E neste momento, muitos passageiros ainda se apegavam à crença de que ainda pousariam em segurança. Houve até algumas discussões entre os passageiros sobre abrir as saídas de emergência assim que o avião tocasse o solo. E eles continuaram a acreditar nesse plano, sem saber que um pouso na água do mar era agora quase certo. Mas também havia outro problema. O anúncio do capitão, feito apenas em inglês, tinha passageiros de mais de 30 países diferentes a bordo. É provável que muitos simplesmente não tenham entendido. Então o momento passou, a revolta se dissipou antes mesmo de poder começar. E os sequestradores logo invadiram novamente a cabine de comando, arrancando-lhe o microfone da mão do capitão. A tensão atingiu um ponto crítico na cabine de comando do Boeing 767 em descida. A aeronave já havia perdido um motor, e agora outro bip repetitivo era ouvido. Um aviso de que a pressão do combustível agora também estava caindo no segundo motor, e o capitão sabia o que viria a seguir. Mas os sequestradores continuavam negando a realidade, presos à fantasia de chegar à Austrália. Está descendo. O líder dos sequestradores apontou novamente, como se fosse devido a algum fenômeno externo. Ele agarrou os controles, puxando o desmanche bruscamente, desconectando o piloto automático. Em seguida, ele alcançou as alavancas de empuxo e começou a puxar os reversores, que, por sorte, não foram ativados, pois ainda estavam no ar. O gravador de voz da cabine, localizado atrás do cockpit, capturou a tripulação, se esforçando para manter a ordem. Um comissário de bordo falou pelo sistema de som. Senhoras e senhores, por favor, sentem-se e apertem os cintos de segurança. Não entrem em pânico. Por favor, apertem os cintos de segurança. Mas no cockpit, a situação fugia totalmente do controle. O sequestrador à direita continuava fazendo entradas frenéticas nos controles. Sem o piloto automático, o 767 agora arfava e rolava erraticamente, subindo, mergulhando e fazendo curvas acentuadas para a direita e esquerda, como uma criança se comportaria. Dados do gravador de voo revelaram que a aeronave tinha alta velocidade, de ângulos de arfagem de 3,3 graus nariz para cima até 8,3 graus nariz para baixo e ângulos de rolagem de até 47 graus à direita e 35 graus à esquerda. Algo que certamente foi aterrorizante para todos os passageiros. Quando o sequestrador puxou o nariz do avião para trás, ele começou a subir brevemente. Porém, sem potência de motor suficiente, logo perdeu velocidade no ar e começou a descer novamente. Mesmo que o sequestrador no controle estivesse determinado a levar a aeronave de volta aos 39 mil pés, logo se descobriu que as leis da física eram mais fortes. Vamos pousar na água. Capitão Leo agora implorou, com o avião descendo na ilha de Grande Comore. Agora à vista, ele estava determinado a tentar salvar o que pudesse. O aeroporto Príncipe Said Ibrahim Internacional de Moroni estava à frente deles. Então, mesmo antes do sequestrador começar a interferir nos controles, ele já havia começado a circular ao sul desta ilha, tentando desesperadamente manter aquele aeroporto disponível como uma última alternativa de pouso. Nesse momento, todos os medidores de combustível marcavam 0,
E o capitão Leo estava tentando manter a aeronave o mais estável possível para manter o aeroporto à vista, caso ele conseguisse pousar lá. Entretanto, o sequestrador continuava interferindo nos controles, negando-se a aceitar o inevitável. Então o capitão tentou um último apelo à razão, esperando ganhar tempo suficiente para guiar o avião em direção à costa de Grande Comore. Pelo menos me deixe pousar na água, ele implorou. Por que sair daqui? O sequestrador retrucou novamente, segurando os controles. Ele puxou bruscamente o manche, tentando forçar a aeronave a subir, trocando velocidade por altitude. Deixe-o descer sozinho, não toque nele, ordenou o sequestrador. E enquanto ele dizia isso, Grande Comore voltou à vista, provocando uma nova explosão de suspeita do sequestrador. O capitão Leo tentou tranquilizá-lo, mas o sequestrador exigiu saber a que país aquilo estava apontando para a ilha abaixo. O capitão então blefou um pouco. Olha, eu não sei, não está no mapa, ele disse. E então ele perguntou mais uma vez se eles poderiam, por favor, tentar pousar em terra firme enquanto o avião descia por cerca de 21 mil pés. Mas a resposta veio tão definitiva quanto sempre. De jeito nenhum. Nesse momento, o capitão apontou para os medidores de combustível vazios e um sinal sonoro do cockpit tocou novamente, alertando que o segundo motor estava falhando. O capitão Leo gritou: Lá está! O segundo motor também parou. Era isso que você queria, não era? E a sinistra resposta do sequestrador veio quase de imediato: Sim. Ao fundo, um som constante e lento continuava a tocar. Bip, bip, bip. Como um monitor cardíaco em um hospital, a aeronave confirmava o que o capitão Leo já sabia. O tempo havia se esgotado. Esta aeronave só iria continuar descendo a partir daqui. Pelo bem da minha responsabilidade, pelo menos deixe os passageiros saberem sobre a condição, acrescentou o capitão Leo, continuando a se concentrar intensamente no bem-estar dos passageiros atrás dele. Nesse momento, o sequestrador líder aparentemente aceitou a realidade. Não haveria pouso na Austrália ou em qualquer outro lugar. Então sua voz agora se tornou mais fria. Desça, aumente ainda mais a velocidade. Ele ordenou, aparentemente decidido a levar todos consigo. Segundos depois, com o último motor girando até parar, o Boeing 767 também perdeu toda a energia elétrica, interrompendo a gravação do registrador de dados de voo e do gravador de voz do cockpit. Sob a fuselagem, a turbina Ram Air foi ativada automaticamente, girando na corrente de ar para alimentar apenas instrumentos de voo e sistemas hidráulicos essenciais. Neste ponto, acredita-se que o aeroporto em Moroni ainda estava dentro do alcance de planeio, mas com os sequestradores impedindo ativamente um pouso, o capitão Leo tinha chances muito limitadas de alcançá-lo. Agora, ele só tinha duas opções desesperadas: ou retomar o controle da aeronave e tentar uma aproximação de alto risco em Moroni, ou abandonar o avião sem energia no Oceano Índico, com o sequestrador ainda a bordo. Enquanto o avião descia cerca de 15 mil pés, o caos irrompeu na cabine de passageiros quando alguns passageiros começaram a perceber que a aeronave estava agora descendo em direção ao mar abaixo deles. Eles começaram a puxar os coletes salva-vidas, alguns os inflando ainda sentados na cabine. Comissários de bordo e passageiros gritaram para eles pararem, avisando que um colete totalmente inflado dentro da cabine impediria a fuga após o impacto, mas os avisos foram ignorados. O primeiro oficial Jonas, recuperado da surra anterior, caminhava de volta pela cabine. Orientou os passageiros a não inflarem os coletes salva-vidas, auxiliou a tripulação a esvaziar os inflados e instruiu sobre como reinflá-los. Posteriormente, a tripulação da cabine e os passageiros preocupados repetiram a mesma mensagem, mas muitos a bordo não entenderam os avisos, que foram anunciados apenas em inglês. Mas mesmo que isso não tivesse sido o caso, o pânico agora havia se instalado, e a cabine logo estava cheia de coletes salva-vidas inflados, confusão e medo. O capitão Leo
Ouvia isso enquanto tentava virar a aeronave e alinhá-la com a pista em Moroni. E, finalmente, sua sorte mudou um pouco quando a chama-ajuda chegou na forma do primeiro oficial Jonas, que agora se abriu caminho até o cockpit, desafiando os sequestradores. "Deixe-me ajudar o capitão!" ele gritou. E juntos, os dois pilotos agora começaram a lutar contra os sequestradores e o próprio jato. Veja, com o piloto automático morto e as forças de controle pesadas devido à energia hidráulica limitada. Voar o avião agora era fisicamente exaustivo. Com os sequestradores ainda lançando-se para os controles, agarrando os manches, tentando impedir os pilotos de alcançar a terra, essa luta deve ter sido verdadeiramente épica. Mas mesmo sendo esse o caso, Leo e Jonas finalmente conseguiram estabilizar de alguma forma o 767. E ao fazerem isso, eles perceberam que o aeroporto de Moroni agora não estava mais visível. É possível que no momento em que eles conseguiram retomar o controle, o aeroporto simplesmente estava fora de alcance. Os dois pilotos, então, se concentraram em tentar salvar o máximo de vidas possível com um pouso controlado na água. Então, eles agora iniciaram a curva do enorme Boeing 767 para tentar paralelizar a linha costeira. Atualmente, há procedimentos estabelecidos para realizar um pouso na água. Existem checklists para isso no Manual de Referência Rápida, mas o procedimento é para pouso na água com motor em funcionamento. Ou seja, com ambos os motores disponíveis e também pressupõe que todos os instrumentos estão funcionando. Esses dois pilotos agora iriam tentar fazer o mesmo sem energia do motor e com apenas seus instrumentos de reserva funcionando, o que não incluía um IVSI, mostrando a taxa de descida, então eles teriam que estimar visualmente. A apenas 150 pés acima das ondas, os sequestradores finalmente desistiram, abandonando os controles, percebendo ser tarde demais e que estavam condenados. Na traseira da cabine, alguns passageiros tentavam uma resistência tardia, mas já não havia mais nada a fazer. O voo estava a apenas segundos do impacto, chegando rápido e baixo sobre as águas próximas a Grande Comore. O voo 96, um da Ethiopian Airlines, descia em direção à costa a uma velocidade de cerca de 200 nós. Com pouca potência do motor, instrumentação e autoridade de controle, o capitão Leo e o primeiro oficial Jonas agora voavam inteiramente, deslizando seu 7, 6, 7, 200 ER em direção a uma última esperança desesperada, por sensação. Um pouso controlado próximo à praia, perto de Mitsamioli. À frente estava a Praia Galava, um trecho de areia branca, uma vez considerada a joia da coroa do turismo comoriano, e para o interior dessa praia estava o único grande resort turístico de todo o país, o Hotel La Galava. Este era um refúgio popular, principalmente para viajantes sul-africanos, e agora era uma tarde ensolarada com muitas pessoas lotando a praia. Entre eles estava um casal da África do Sul com uma filmadora, e logo avistaram um avião voando baixo se aproximando da costa, supondo que fosse parte de algum tipo de show aéreo. Então eles começaram a filmar, e aquela filmagem se tornaria uma das gravações mais dramáticas de um pouso forçado já capturadas. Enquanto o 767 deslizava sobre as ondas, o capitão Leo fez uma leve curva para a esquerda, buscando se alinhar com as ondas para reduzir o impacto das forças. Mas apesar de sua habilidade, as coisas não saíram conforme o planejado. Antes que ele pudesse nivelar as asas, a ponta esquerda tocou a água, e esse único contato bastou. A ponta da asa afundou, arrastando o avião para baixo. A enorme carenagem do motor esquerdo mergulhou no mar, desacelerando e virando a aeronave bruscamente. O avião então girou em torno do motor preso, e a asa direita subiu abruptamente, como uma vela massiva, enquanto a fuselagem girava dramaticamente em uma cambalhota. Para os banhistas atônitos, o impacto sozinho foi colossal. Uma parede de respingos do mar, fragmentos de fuselagem e destroços cintilantes subindo centenas de pés no ar. A fuselagem se despedaçou quase imediatamente ao atingir um recife subaquático raso durante o impacto. O nariz foi arrancado, a fuselagem central rompeu
e a cauda foi então arrancada. A cabine continuou rolando pelo mar até parar cerca de 500 metros da costa, e infelizmente esse impacto matou vários dos passageiros a bordo. Isso incluiu os 3 sequestradores que estavam na parte traseira do cockpit e na cozinha quando o avião colidiu. Os sobreviventes descreveram o caos que se seguiu como puro horror. Alguns passageiros foram ejetados dos destroços e caíram na arrebentação, onde conseguiram nadar ou flutuar até a segurança. Outros ficaram presos de cabeça para baixo na fuselagem em desintegração, que se enchia rapidamente de água do mar. Agora, as águas estavam rasas o bastante para a parte da fuselagem virada ficar acima da superfície, mas alguns passageiros ainda estavam presos em seus assentos de cabeça para baixo debaixo d'água. Um fator que dificultou ainda mais a sobrevivência de alguns foi que momentos antes de pousar na água. Apesar dos avisos da tripulação, muitos passageiros ainda inflaram seus coletes salva-vidas. E agora, flutuando nos destroços de cabeça para baixo, esses coletes inflados os prendiam ao teto, tornando quase impossível nadar para baixo em direção às saídas. Alguns conseguiram desinflar seus coletes ou tirá-los, mas muitos não conseguiram. A investigação oficial esclareceu que lesões traumáticas foram a principal causa de morte na maioria das vítimas deste acidente. Mas ainda é amplamente aceito que os coletes inflados também contribuíram para um número significativo de fatalidades evitáveis. Mas, contra todas as probabilidades, alguns passageiros sobreviveram, devido principalmente ao que aconteceu em seguida. O acidente, como eu mencionei, ocorreu logo ao largo do maior resort do país, e isso significava que a ajuda estava incomumente próxima. Dezenas de pessoas correram para a água, algumas nadando, outras pegando barcos ou pranchas para ajudar. Entre eles havia instrutores de mergulho locais e médicos franceses visitantes. E esses primeiros socorristas improvisados estavam na água em instantes, puxando passageiros atordoados e feridos para a segurança. O aeroporto local, informado sobre o sequestro do jato, colocou sua equipe de resgate em alerta máximo. Assim que chegaram relatos de um acidente aéreo nas proximidades, eles foram enviados e puderam apoiar o resgate cerca de 30 minutos após o ocorrido. Mas, mesmo com isso em mente, no final, o número de mortes foi verdadeiramente devastador. Das 175 pessoas a bordo, apenas 50 sobreviveram, incluindo o primeiro oficial Jonas e o capitão Leo, que Jonas heroicamente retirou dos destroços. Ainda assim, 125 pessoas morreram, incluindo os 3 sequestradores sem cinto e 7 tripulantes. O que ocorreu no voo 96? Um da Ethiopian Airlines é, de várias formas, inimaginável atualmente. A porta reforçada do cockpit, implantada após o 11 de setembro, agora evitaria invasões ao deck de voo, e a mentalidade entre os passageiros também mudou. Ninguém mais fica sentado esperando. Então, sequestrar um avião com um machado e uma bomba falsa não é mais um plano viável. Mas isso não torna essa história menos extraordinária. Continua sendo um dos episódios mais angustiantes e heróicos da história moderna da aviação. O capitão Leo Abata enfrentou uma situação sem boas opções, esperança real ou saída clara. Mesmo assim, ele nunca desistiu, o que demonstra sua coragem e dedicação. Havia também várias lições importantes a serem tiradas de tudo isso. Os gravadores de voz e dados do cockpit perderam energia no momento crucial, relembrando-nos o motivo. Investigadores de acidentes insistem em fontes de energia de backup e maior tempo de gravação nos gravadores atuais. Atualmente, a maioria dos aviões comerciais possui baterias especiais que podem alimentar os gravadores por um tempo limitado em caso de perda total de energia, o que pode se provar realmente importante. Isso também destacou o quão importante é nunca inflar seu colete salva-vidas enquanto estiver dentro da cabine. E essa é a razão pela qual essa instrução faz parte de todos os briefings de segurança hoje. Novamente, um exemplo de onde um procedimento é escrito em sangue. E claro, há também as lições comportamentais. A estratégia do capitão Leo de manter os sequestradores falando e aparentando cooperar
enquanto manobra sutilmente a aeronave em direção a um desfecho sobrevivível, oferece um exemplo didático de desescalada de crise sob coação. Às vezes, atrasar é a única salvação que você tem. E quando você está lidando com demandas irracionais e perigo real, pequenas concessões estratégicas às vezes podem comprar minutos preciosos. Minutos que, neste caso, significaram a diferença entre todos morrerem no Mar Frio e 50 pessoas se salvarem. Muito obrigado por assistir a este episódio e espero que tenhamos conquistado uma inscrição e um like agora. Para ver meu próximo vídeo antes de todos, possivelmente ainda hoje, escaneie este código QR ou acesse patreon.com/join/mentorpilot e se inscreva. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo Mentor Pilot. Tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!